para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a ONTV 24 Horas Brasil, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Como estão? Tudo tranquilo? Aqui na paz do Senhor nas nossas vidas. Veja o que diz a palavra no livro de Tiago, no primeiro capítulo, verso 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Que conselho abençoado nas nossas vidas. Mas por que devemos agir dessa forma? Por que devemos estar prontos para ouvir, tardio para falar e para se irar? Alguma razão tem uma orientação de Deus para as nossas vidas nesta construção desse ser humano fantástico que é você que está nos assistindo e que quer realmente uma mudança para os seus dias. E as explicações então seguem acerca de tudo isso para você que quer se tornar uma nova criatura, seguindo, obedecendo os evangelhos e a palavra do nosso Senhor. Então diz o seguinte: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E veja como isso realmente é verdade, como é difícil ser justo quando estamos irados. Muitas pessoas, quando estão sentindo raiva, não é mesmo, dos seus irmãos por algum motivo, não conseguem agir, produzir nas suas vidas, e isso é muito importante de se falar a justiça de Deus, meus irmãos. Muitas vezes, nós, como seres humanos, conseguimos a justiça dos homens, mas a justiça de Deus vem realmente sob essa orientação, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque quando nós passamos por dificuldades nas nossas vidas e somos injustiçados, a palavra nos orienta e assim Deus pede aos seus filhos e explica tudo isso através das Escrituras, que a justiça é dele, que nós não devemos agir através da vingança, através da ira, que nós deixemos realmente que Deus possa agir e fazer a sua justiça em relação às nossas vidas, em relação àquele que sofre, que se sinta injustiçado. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, escolhei com a mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quantos irmãos, e muitas vezes nós mesmos, nos encontramos atribulados na nossa alma, ansiosos, sofrendo. Quantas dores emocionais nós desencadeamos nas nossas vidas quando não temos conhecimento, ou mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, não colocamos tudo isso em prática nas nossas vidas. Então, devemos realmente nos afastar da maldade e sim nos aproximarmos da mansidão e buscar realmente colocar em prática na nossa vida essa palavra que vem de Deus e que somente ela é que me salva todo dia. Tudo que Deus nos orienta é que me salva todo dia, que é capaz de salvar você todo dia. E veja que aqui em Tiago, capítulo 1, verso 21, diz exatamente isso. Poderosa esta palavra para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E é muito verdade,
como é linda a palavra que nos é apresentada através dos evangelhos, esta verdade que ouvir todos os ensinamentos do Pai, como nós devemos ser e agir nas nossas vidas em relação às outras pessoas, mas compreender, ter entendimento do que Deus espera da gente, das suas criaturas, não é o suficiente, meus irmãos. Não podemos nos enganar, como aqui diz, e devemos realmente colocar em prática tudo isso que o Espírito de Deus é capaz de tocar os nossos corações. Então veja, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muitos irmãos estão em sofrimento hoje nas suas vidas. E muitas coisas que acontecem nos nossos dias vêm em decorrência exatamente disso tudo. Muitas vezes você lê a palavra, você estuda a Bíblia, você frequenta cultos, você ouve o Evangelho dos nossos irmãos que se disponibilizam para pregações, ou que são pastores, evangelistas, missionários. Então você realmente se dedica a compreender as Escrituras. Mas parece que todo esse ensinamento, a compreensão de tudo isso, vale apenas para a vida dos outros. Não, meu irmão, vale para a sua também. Vale para a minha vida, vale para a sua vida, para a vida de todos nós que estamos nessa caminhada de aperfeiçoamento do nosso caráter e fortalecimento da nossa fé através dos evangelhos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, fazer com que realmente os ensinamentos de Deus, do Messias, dos profetas intuídos pelo nosso Senhor, façam parte das nossas vidas de verdade. Não apenas em que pessoas aparentam ser algo, mas na verdade não são, como o exemplo que nos é citado aqui, em que o operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Terá sucesso nas suas realizações, será feliz. Quantas vezes nós ouvimos, quando se pergunta, né, para algum irmão, sobre a sua fé, sobre a sua crença, eles dizem, né, a alguma denominação religiosa e acrescentam a expressão não praticante. Já ouviram falar? Às vezes a gente ouve, né, irmãos que dizem pertencer a alguma organização religiosa e dizem não praticante. Então veja que buscar ter conhecimento da palavra de Deus, não apenas se fazendo presente em denominações religiosas ou grupos de estudo, não apenas isso. Isso faz parte do nosso processo desse desenvolvimento da fé, conhecimento de Deus, mas tudo com um objetivo, com um propósito no Senhor. Esse propósito é muito claro, que é realmente que nós nos tornemos pessoas melhores, cada vez mais próximas do nosso Senhor.
E para que isso aconteça e nós sejamos bem-aventurados no que realizarmos ou felizes, né, em tudo que nós conquistarmos, realmente todos esses ensinamentos têm que ser colocados em prática. Tem que ser a nossa vida, o nosso proceder em relação às circunstâncias, pessoas. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Mais uma vez aqui é falado. A questão que muitas vezes acontece de religiosidade também ocorre. E no seu proceder no dia a dia, agem completamente diferente daquilo que são orientados e que muitas vezes até pregam para os nossos irmãos, enganando o próprio coração. E então a sua religião é vã. Não basta que você decore as escrituras para parecer ser um cristão de verdade, meu irmão, quando na verdade não se é. Ou pertence a alguma religião, alguma denominação religiosa, em que você realmente está envolvido de segunda a segunda-feira, não é mesmo? Nas atividades da sua congregação, mas no seu dia a dia, no seu proceder enquanto ser humano, na sua vida, as atitudes são completamente distorcidas de tudo que é pregado nas escrituras sagradas. Então, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Veja que forte essa palavra que está lá no capítulo 1 do livro de Tiago, a partir do verso 19, né? Manter-se, guardar-se incontaminado do mundo. Como isso é algo realmente transformador para aquele que começa a ir em busca do entendimento da palavra de Deus e ir em resgate de si mesmo para uma transformação pessoal gigante, em não se manchar com a maldade do mundo, manter-se incontaminado do mundo. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo de muita maldade, de muitos irmãos que estão realmente muito infelizes na condição que se encontram e muitas vezes, em decorrência disso, trabalham para o mal ou porque trabalham para o mal estão se sentindo assim. E manter-se sem máculas, como fala aqui, incontaminado do mundo, da maldade que no mundo há, é algo que exige da gente realmente um entendimento da palavra de Deus profunda para compreendermos o certo, o errado, o justo, o injusto, quais são as orientações dos ensinamentos do Messias, do que não são, para fazerem parte das nossas vidas. Então, a partir do entendimento que se busca, que eu creio seja um passo muito importante nas nossas vidas, realmente decidirmos que a partir desse momento nós iremos começar este processo para reconstrução da nossa vida, para escrever uma nova história para os nossos dias, porque agora nós vamos compreendendo a palavra de Deus, que somos criaturas, temos um Deus maravilhoso, capaz de transformar as nossas vidas com planos extraordinários para a gente. Então você compreende tudo isso, as razões pelas quais se está sofrendo muitas vezes, por falta de entendimento, por ter um coração
enganoso, por estar em comunhão com incrédulos, pessoas que realmente têm um proceder muito diferente, né, do que se é um cristão, da moral cristã. Como, por exemplo, o que diz aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, em que se dá essas orientações para a gente de como ser, a importância da prática da palavra de Deus nas nossas vidas e por que que isso é importante, não é mesmo? Então, observar a que devemos fazer para não sermos apenas ouvintes, enganando o nosso coração, pensando que pelo fato de nós estarmos ouvindo, compreendendo a palavra, o que é certo e errado, mas quando nós precisamos agir ou deixar de agir em determinadas circunstâncias nas nossas vidas, onde fica a orientação da palavra de Deus no nosso proceder? Onde fica a palavra de Deus no nosso proceder? Onde fica? Como se nas letras de um evangelho, de uma Bíblia, que nunca tivesse sido aberta, compreendida, entendida no que se refere a tudo isso. Então veja que ir em busca desse entendimento, compreender a palavra de Deus, alguns irmãos que participam de organizações religiosas em que há um líder espiritual nas suas denominações, ou dizer que fazem parte de uma religião, ou serem religiosos fervorosos dentro do dia a dia das suas denominações, ok, é muito importante isso. Mas, como a palavra nos diz, enganar o próprio coração. Se nós apenas tivermos conhecimento da palavra de Deus e não colocarmos em prática todo o amor, toda a misericórdia, todos os ensinamentos, todo o perdão que nós vamos compreendendo no decorrer desse processo, se nós não colocarmos isso em prática nas nossas vidas, quando é nos exigido, através das circunstâncias que nos são apresentadas, é como se tivéssemos realmente vivemos dessa forma em uma religião que é vã, em uma crença sem fundamentos. Porque que proveito há nós compreendermos determinadas coisas, né? Principalmente quem está em busca disso, normalmente é para uma mudança de vida, em busca de ser correto, de ser justo, de andar segundo os fundamentos da lei de Deus e dos ensinamentos de Cristo nas nossas vidas. Se nós estamos em busca desse aprimoramento, deixar realmente tudo isso que Deus é capaz, e o Espírito Santo de Deus é capaz de tocar os nossos corações, realmente guardados, e quando nós precisamos agir, nós agimos diferente. Se nós compreendemos a importância, por exemplo, do perdão, como nós podemos perdoar, curar as feridas dos nossos corações, não ter amargura, não desenvolver a ira, ter autocontrole, ter amor próprio, tudo isso que nós aprendemos através dos evangelhos a desenvolver em nós, é para quando nós nos vermos realmente em uma situação em que precise dispensar perdão em relação a algum irmão, porque esse irmão errou com você, porque foi injusto, não é mesmo? Agiu em desacordo com o que é certo. Então a palavra nos diz que nós devemos perdoar e deixar que a justiça seja feita por Deus, porque é dele a justiça, não é nossa. Então, colocar em prática
esse exemplo, como nós vemos agora, do perdão, é colocar em prática a palavra de Deus que já foi compreendida. Se eu entendo que é importante perdoar pelas razões que nós vemos nos evangelhos, como que quando ocorre algo nas nossas vidas a gente não consegue perdoar? Então, qual a importância de se saber a verdade se quando nós precisamos utilizar, não a utilizamos? Quais as consequências disso, não é mesmo? É como se realmente vivêssemos através de uma crença, de uma religião, sem sentido nas nossas vidas, não irá realmente produzir fruto algum. Então, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso é realmente muito forte, meus irmãos. Não fala sobre órfãos, pessoas que de repente tinham o amparo dos seus pais, dos seus protetores aqui, humanos, né? E de repente se vê sem ninguém, desamparado. Viúvas nas suas tribulações. Através das gerações, a sociedade vai mudando, né? Mas a palavra de Deus é imutável. Mas veja que a sociedade se alterou muito em relação a tudo isso, né? Mas nós estamos aqui para obedecer. Antigamente, a viúva ficava realmente desamparada, porque nós vivíamos em um tipo de sociedade em que muitas vezes, e na sua grande maioria, como também temos até os dias de hoje, o homem é exclusivamente o provedor, né, da sua família. Então, a viúva, na sua época, ficava completamente desamparada, digamos assim. E a sociedade vai sendo alterada através dos tempos, mas a palavra de Deus não se altera. Porque quando nós vemos aqui que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é estar amparando, né? Visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Isso aqui não se restringe exclusivamente à questão financeira ou de amparo nesse sentido. É também emocional, é estar presente na vida dessas pessoas, veja a importância disso, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, que daí realmente entra em toda essa questão de o que é certo, o que é errado, de manter-se afastado do que é injusto, não estar em comunhão com o mal do mundo, não se deixar, né, contaminar, manchar-se com a maldade do mundo. Então, veja que é realmente muito esclarecedor tudo isso e que nós possamos, assim como nos é orientado nesta passagem que nós acabamos de ler, né? Estas orientações que aqui nos foram ditas, que nós possamos já colocar em prática tudo isso, começar por isso, né? Também agindo no nosso dia a dia, compreendendo o que é dito hoje e já começando a meditar na palavra, como nos é orientado, dia e noite, também no sentido de agir de acordo com o que já vamos compreendendo e segundo as orientações do Espírito Santo de Deus que está em nós, no nosso coração, nos nossos pensamentos, em relação à nossa vida, em relação à vida das outras pessoas e todas as circunstâncias que somos envolvidos no nosso dia a dia. Essa foi a nossa reflexão de hoje, meus queridos. Aonde vi 24 Horas Brasil agradece muitíssimo a sua companhia, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Até a próxima. Fiquem na paz. Olá, querido amigo, querida amiga, um bom dia para você.
É sempre muito bom estarmos juntos e replicando esperança, passando para os nossos grupos, para os nossos amigos, esses vídeos que são tão simples, mas sempre embasados na palavra do Senhor. E o texto para a reflexão de hoje está no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 19 até o 21, que diz assim: Sabei isto, amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que despojamo-nos de toda impureza e de todo vestígio do mal e recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Nós devemos ser tardios para falar, tardios para irar. Eu e você precisamos entender de uma vez por todas que a vingança vem do Senhor. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Vou repetir isso. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu e você devemos ficar mais em silêncio e deixar Deus agir. Deus é o justo juiz. Ele sabe o que você está passando, Ele conhece as tuas dores, Ele sabe as lutas que você tem enfrentado e Ele está à frente. Mesmo que pareça que está tudo em silêncio, que você é apenas mais uma vítima, você pode ter a certeza de que um Deus vingador, um Deus todo-poderoso e um Deus que ama você como filho e como filha, não irá desamparar você. Ele está à frente como o Senhor dos exércitos e Ele distribuirá a cada um conforme os seus atos. Você pode ficar tranquilo, tranquila, em paz. Deus cuida de você, Deus protege você. Às vezes, a impressão que dá é que não adiantou nada. Às vezes um remédio que a gente toma um remédio, demora um pouquinho para fazer efeito. Alguns remédios menos, outros mais. Deus pode ser assemelhado a isso. Às vezes Ele age, mas eu e você não vemos os efeitos imediatamente. Mas quando eles aparecem, você pode ter a certeza que não é apenas um remédio paliativo. Ele cura e cura para sempre. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe fortaleça e que você tenha essa certeza no coração de um Deus que ama e um Deus que poderosamente irá salvar as nossas almas. Querido, se você puder, vamos orar ao Senhor. Querido Pai, colocamos nossa vida em Tuas mãos, queremos deixar a justiça com o Senhor, a ira, a vingança, queremos colocar diante do Senhor para que o Senhor haja de maneira correta, íntegra e assim possamos descansar em Ti. Permaneça conosco por Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Então, você que está chegando agora, boa noite para você também. E vamos começar já com uma palavra de oração. Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade de abrir a Tua palavra. E nós pedimos que o Senhor fale conosco. Nós pedimos por cada pessoa que está aqui assistindo, seus familiares e amigos, que o Senhor os guarde, guarde seus corações, guarde sua saúde. Pai, lembramos do Robson e a Lia, sua família toda, nas lutas que eles estão com a saúde agora. Guarde-os, ó Pai, nós pedimos. Guarde suas forças e traga a recuperação. Lembramos dos jovens adolescentes. Ó Senhor, que esses dias sejam dias muito especiais, guarde-os em segurança e saúde, mas que eles cresçam na Tua palavra e no amor pelo Senhor.
Oramos assim também pelo nosso tempo aqui na palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. E muito bem, mais uma vez, seja bem-vindo você que está chegando. Bom, o nosso tema hoje é ira. Ira santa e ira pecaminosa. Eu não sei, você já é uma daquelas pessoas, você gosta de estar irado? Não, pastor, imagina, eu não gosto de ficar irado, ira é uma coisa feia e tal. Mas pense melhor. E de estar indignado? Você gosta de estar indignado? Eu começo a perceber, às vezes, que eu gosto de estar indignado. Eu me sinto, assim, até mais importante, assim. Chegar em casa depois de um dia e contar para a Dri, minha esposa, do dia e contar todos os absurdos que aconteceram e todas as coisas que eu tive que lidar e como que isso está errado, isso, aquilo, tal. Será que você, como eu, luta com, às vezes, um sentimento de orgulho, de importância, de estar indignado com tudo que está acontecendo ao redor? Você gosta da ira? Nós vamos pensar. Porque a ira, muitas vezes, é a nossa reação ao nosso próprio orgulho ferido. Ou o que a gente gostaria de dizer, onde nós fomos feridos. E a gente levanta uma importância para nós mesmos quando mostramos o que os outros, como nós fomos injustiçados. Nós vamos falar um pouco da ira. Ira é algo que tem destruído muitas igrejas, famílias, amizades, mas há um problema aqui. Será que existe ira santa? Ou toda ira é pecaminosa? Um dos textos principais que nós vamos olhar hoje, mas nós vamos não estudar diretamente agora, vai ser daqui a pouco, é em Efésios 4. Efésios 4, versículo 26, diz assim: fiquem irados e não pequem. Ué, peraí. Então a Bíblia está falando que é para ficar irado? Pronto, então joia. Mas então tem como ficar irado, mas não pecar? Como é isso? Vamos olhar para o que a palavra de Deus diz. Vamos pensar primeiro quanto à ira santa. O que seria ira santa? Bom, vamos lembrar um pouco das histórias de Jesus. Você lembra quando Jesus chegou no templo e quando ele viu a bagunça que estava o templo? O templo, lá em Jerusalém, era o lugar para todos adorarem a Deus. Era o lugar onde as pessoas chegavam, traziam sacrifícios para Deus, lugar de oração. Em João capítulo 2, diz que, perto da Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. João 2, a partir do versículo 13. E ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, isso para os sacrifícios, e também cambistas assentados. Virou um mercadão aquilo lá. Virou feira, o pátio do templo. Aquele barulho, vendo melhor. Já foi no 25 de março? Já viu aquela bagunça que dava, né? Antes da rapa chegar, né? E os cambistas e todo mundo ali, olha lá na gritaria, não, vende aqui a melhor ovelha para o sacrifício, assim por diante. Então, o que Jesus fez? Versículo 15. Ele fez um chicote de cordas e com o chicote na mão expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso? Né? E correndo, e aí ele diz, e derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas, e aí ele gritou: tirem estas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Será que Jesus estava bravo? Ou se estava? Jesus estava muito irado. Ele estava indignado com a forma que as pessoas estavam tratando o templo de Deus. Tanto que seus discípulos lembraram do que estava escrito no Velho Testamento: o zelo da tua casa me consumirá. Mas, então nós vemos, Jesus ficou irado. A ira de Jesus era pecaminosa? Claro que não. Jesus era Deus. Jesus não tinha pecado. Mas ele demonstra aqui uma ira que foi algo de Deus. O templo de Deus, que era consagrado, estava sendo
totalmente mal utilizado, bagunçado. E sim, Jesus ficou irado, mas não pecou. É interessante que, se você voltar para o Salmo capítulo 2, você pode olhar depois, o Salmo 2 diz que Deus vai estabelecer o seu rei, que é o próprio Jesus Cristo, o filho de Davi, sobre todas as nações. E que as nações, escutem bem, precisam se submeter a ele. Senão ele vai ficar irado e vai destruir. Por quê? Ele é o rei. Ele é o juiz justo. Ele é aquele que merece, sim, diferente de todos nós, ele merece toda a honra, toda a glória, toda a atenção. Então, quando nós temos outro foco que não Deus, que não Cristo, a ira de Deus se acende, sim, e justamente, e de maneira santa, porque a sua santidade está sendo atacada. Quando nós não damos atenção para Deus, é olhar a santidade, a perfeição de Deus e falar, não. Tem outra coisa mais interessante, mais importante. Isso é errado. E isso causa ira, indignação. Deus se ira com isso. Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz que a ira de Deus se demonstra contra os homens que trocam a glória de Deus por outras coisas, por ídolos. A injustiça, a impiedade dos homens, porque eles suprimem a verdade, não querem a verdade de Deus. Então, a ira de Deus, a reação dele contra o pecado. O pecado, essa rebeldia contra a santidade de Deus, Deus se ira sim contra isso. E a ira de Deus é santa. Mas e nós? Nós podemos ter ira santa? Bom, é difícil, porque geralmente a nossa ira se mistura, mas quando nós ficamos indignados, não por causa de nós, mas por causa da honra de Deus e por causa do que está sendo feito, do pecado, do mal, isso é correto sim. Não seria certo, por exemplo, a gente ver uma criança sendo maltratada, espancada, violência contra uma criança de uma forma cruel, e isso não nos atingir. Não, normal, pois é, que coisa, que triste. Não, é para ficar, isso deve causar uma ira santa dentro de nós. Isso está errado, preciso proteger essa criança, preciso proteger esse indefeso. Isso sim. Quando nós vemos a maldade espalhando, quando vemos a corrupção, isso sim causa essa indignação. O irmão Felício colocou aqui, não gosto da ira, mas fico muito indignado com descaso, principalmente com a corrupção e abusos indiscriminados, exploração dos menos favorecidos. Quando nós ficamos irados por causa do outro, de como o outro indefeso está sendo maltratado, por causa do mal que se espalha, sim, a ira é uma resposta certa, mas ela precisa estar direcionada debaixo de Deus, porque estamos olhando para um Deus santo que não tolera o pecado. Porém, nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque muitas e muitas vezes, talvez a maioria das vezes, nós disfarçamos nossa ira pecaminosa com ira santa. É mais ou menos assim. Quando você ou eu ficamos bravos, sempre a gente vai achar que, não, eu tô bravo e eu tô bravo por um bom motivo. Sabe o que fizeram comigo? Sabe o que aconteceu? E aí a gente começa. E a gente acha que a nossa ira é santa. Quando não é. 99% das vezes é uma ira pecaminosa. E a gente disfarça como se fosse ira santa. Mas não é, porque nós estamos bravos conosco. Não com a santidade, a glória de Deus sendo desafiada, mas com meu espaço, minha honra, meus direitos, minha família, meu conforto, e assim vai. Olha um texto aqui, Tiago, capítulo 1,
versículos 19 e 20. Tiago 1, 19 e 20. Abra lá na sua Bíblia, eu vou ler aqui para vocês. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Diz assim: Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Ok? O que deve acontecer rápido? Saiu falando. Não. Primeiro eu escuto. Eu presto atenção. Muitas vezes a nossa primeira reação é: já sei o que você está falando. Eu já sei o que você vai dizer. E eu já fiquei bravo e já falo. Não, tá errado. Tá errado. Eu preciso escutar. Isso serve para quando eu trato minha esposa, meus filhos. Eu confesso, eu acho que meus filhos estão assistindo aqui agora. Eu confesso, às vezes, muitas vezes, eu já sei o que está errado, já quero resolver o problema. Ó, você está errado, você fez isso, você fez aquilo. E eu já percebi quantas vezes que eu falei: não, papai, mas sabe, foi isso. Desculpa, então, faltou o papai ouvir. Pronto para ouvir. Tardio para falar. Não só ouvir, mas pensar e refletir sobre o que foi falado. Por que foi falado? Qual a motivação? Tardio para falar e tardio para se irar. Calma, entender melhor. Por quê? Isso está afetando a mim, eu estou bravo por causa de mim. O que está acontecendo? Por quê? Olha o versículo 20. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. E, olha de novo, a ira humana, a ira nossa, a ira que vem de nós, a ira que vem surge no meu coração, não produz a justiça de Deus. Qual a ira que produz a justiça de Deus? A ira santa que não vem de mim. Vem do Espírito Santo de Deus. Por causa da honra dele, a glória dele. Queridos, nós estamos em dias de muita comoção política. Nós estamos com problemas sociais, culturais. E tem coisas que deixam a gente chateado, indignado. Tá errado. E às vezes a gente quer agir e chacoalhar as pessoas. Você não tá entendendo, não? Olha o que você tá fazendo. Você tá falando umas coisas. Olha o que você tá falando no Facebook. Como você fala uma coisa dessa? Tá errado. Eu quero enfiar na sua cabeça. Olha só. E às vezes a gente só vive, respira isso, uma ira, e a gente acha, porque que as nossas palavras duras e cortantes na internet e nas falas com as pessoas sobre política, sobre isso, aquilo, é o que vai finalmente produzir a justiça de Deus. Vai consertar tudo. Cuidado, hein? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Na sua casa, na minha casa, não produz a justiça de Deus. Aconteceu alguma coisa assim e já explode para resolver, não produz a justiça de Deus. Como eu preciso aprender isso. Como eu preciso aprender isso. É gostoso, às vezes, né, encher e já falar e resolver com o berro, mas não produz a justiça de Deus. Pode até acalmar a situação de alguma forma. Não produziu a justiça que Deus quer produzir no nosso lar, nos nossos relacionamentos. Então vamos agora voltar para o texto principal, ou melhor, o texto que eu comecei, Efésios capítulo 4, e vamos olhar um pouquinho mais. Então o que nós devemos fazer? Efésios 4, eu quero te lembrar que no Efésios 4, Paulo está escrevendo como nós devemos viver, já que nós recebemos uma pilha de bênçãos de Deus. Nós fomos salvos por ele, quando nós fomos feitos povo de Deus, quando não éramos nada, nós estávamos mortos, ele nos deu vida em Cristo, ele fez tudo. E ele chega no capítulo 4 e fala assim, olha, agora vivem, por causa da graça de Deus, vivem de maneira digna disso.
que tem a ver com isso. E ele fala, olha, você quer saber como faz isso? É como roupa suja. Você vai tirar a roupa suja. Aqui em casa a gente ainda tá com isso. Quando eu chego da rua, a Adri chega do mercado, alguma coisa assim, a gente chega em casa e higieniza. A gente tira a roupa que estava no trabalho, na rua, e põe para lavar. Toma banho e veste roupa limpa, né? Então, assim, a roupa velha que a gente tira é do velho homem, das coisas que são meus, do meu pecado, de como eu era antes, sem Cristo. Eu preciso lavar, que é mudar minha forma de pensar para pensar de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra de Deus. E eu preciso colocar nova roupa, que é de um crente. A identidade de Jesus, que agora sou de Jesus. Eu tenho uma nova vida, um novo coração. E isso muda tudo na minha vida. Isso muda a forma que eu lido com a ira. Então volta lá, em Efésios 4, olha o versículo 26. Diz assim, de novo, fiquem irados, mas não pequem. Se você vai ficar irado, fique, mas pelo motivo certo. Quando você fica irado, cuidado como você reage. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com o seu coração. Não peque no pecado. Pelo contrário, 25, 27, ainda no 26, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ou seja, ele está falando, olha, resolva o seu problema. A ira é um problema de relacionamento. Você precisa resolver isso no seu coração e com a pessoa logo. Antes que o sol se ponha. Por quê? Quando o sol se põe, acontece alguma coisa mágica? Não. Mas assim, é hoje ainda. Por quê? Quando a ira, ela fica guardada, ela começa a estragar, que nem leite ou queijo velho. Já deixou leite, né, para fora da geladeira, ou tempo demais, ou você guardou no lugar errado, e ele começa um dia, outro dia, a amargar, a azedar, a estragar, e quando você tira, é horrível, ou peixe velho. Já, você deixa o peixe no lixo, joga no lixo e fica lá antes de tirar o saco de lixo, e começa daquele cheiro na cozinha inteira. A ira guardada de um dia para o outro, mais tempo, começa a estragar, ter mau cheiro e amarga a sua vida. Cuidado. Não deixe que o sol se ponha, ou seja, resolva o mais rápido possível. Isso não quer dizer que você deve fazer mau uso desse texto e falar, né? Às vezes casais fazem isso, a gente tem que resolver agora. Não adianta. E ainda tá os ânimos, né, a flor da pele, todo mundo tá chateado, bravo, não consegue pensar direito. Não, mas a gente tem que resolver agora, porque tem que ser agora. Calma, tudo bem. É certo dar um tempo, esfriar a cabeça, ok? Aí a gente volta e conversa. Não use isso de uma forma legalista, mas o mais rápido possível e conveniente. Resolver as coisas, querido, é numa conversa, um bate-papo. Não faça isso por WhatsApp. Não faça isso pelo Facebook. Tenta marcar uma conversa pessoal, frente a frente. Às vezes até vai no telefone, que dá para ouvir a voz, pelo menos. Mas não é o ideal. São relacionamentos. Eu preciso conversar com você. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira para eu tirar satisfação. Eu quero tirar satisfação. Olha o que você fez comigo. Não. Peraí, o sangue de Jesus já cobriu o que você fez. Eu perdoo você porque Jesus me perdoou. E o sangue de Jesus valeu para mim, valeu para você. Eu quero ajudar você a crescer. Eu quero resolver o nosso problema. Porque senão, olha o versículo 27. Nem deem lugar ao diabo. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas com macumba, com espíritos, com isso, aquilo, se o crente pode ficar endemoniado, essas coisas todas, não. Sabe onde o diabo nos ataca? Sabe onde o diabo consegue colocar um pezinho dentro da igreja? Ira mal resolvida. Ele coloca um pezinho dentro da porta da sua casa. Daqui a pouco está entrando.
Ninguém vai ter problemas com coisas místicas, não. Mas começa a rachar, ira, bravo, um com o outro, indignado, e todo mundo assim, eu tô certo, ninguém aqui tá, todo mundo tá errado, e começa a reclamar, e azeda. Pula lá embaixo pro versículo 31. Que não haja no meio de vocês qualquer, olha, nenhum, nada, qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. No lugar disso, 32, pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Eu gosto de lembrar que às vezes nós temos algumas formas que a gente disfarça a nossa ira para ela parecer uma ira santa. O primeiro é a guerra nuclear. A guerra nuclear é aquela guerra, é aquela ira em que a pessoa é explosiva. Ela chega e fala, e berra, e grita, e chega na cara da pessoa. E aí quando você chega junto, a pessoa vai falar, não, mas olha, mas eu sou sincero. Eu não guardo nada não, eu já falo mesmo, a gente já resolve agora. Legal. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí tem o outro, que não é a guerra nuclear, é a guerra fria. É a pessoa que, não, pastor, sabe que eu não falo nada. Eu guardo, eu fico na minha, só que não lidou com a ira. Ele puxou para dentro. E aquilo fica remoendo. Ele fica puxando, fica brigando com a pessoa na mente. Você já fez isso? Já acordar no meio da noite. Às vezes acontece. A gente fica brigando, discutindo com a pessoa na nossa cabeça. E aí quando aquela pessoa aparece, você já tá brigando tanto tempo com a pessoa, você só olhar para a pessoa, você fica bravo, você passa reto. E a pessoa, se ela... Eu não vou falar nada. Mas se ela também não sabe o que falar comigo, também o problema é dela. Mas pelo menos eu não estou brigando com ela. Mas a ira está presente, está estragando do mesmo jeito. Está rachando relacionamentos do mesmo jeito. Não, eu trato normal. Trata nada. Trata mal. Queridos, é muito sério. Jesus disse em Mateus 5 que a ira é a mesma coisa que assassinar alguém. É o mesmo pecado que o homicídio no nosso coração. Precisamos lidar com a ira, de resolver com as pessoas e levar para Deus. Senhor, eu tô bravo com essa pessoa, mas eu tô bravo por causa de mim. Reconheça. Senhor, me ajude a lembrar que o teu sangue, o sangue de Jesus, cobriu, pagou por isso, já está certo. Já foi pago, a satisfação, né? Eu quero satisfação já foi dada em Cristo Jesus. Então eu quero convidar você a não cair nos problemas que têm destruído casais, pais, problemas do passado. Talvez você fez negócios com alguém, um irmão, e deu errado, sentiu injustiçado. Talvez numa escala de ministério na igreja, tem gente que sempre te irrita, te incomoda. Amigos, amizades que você perdeu, vocês não conversam mais, se afastaram, você fica chateado porque te trataram mal, que fizeram com você. Às vezes a gente é injustiçado, sim. Mas isso não quer dizer que a gente deve responder com ira. E nem com ira guardada. Resolva, né? Não varre debaixo do pano. Leva diante da cruz de Cristo. Quero orar com você. Que o que nos incomoda, que nos deixa indignados, até irados, não seja quando a gente está sangrando, mas quando nós estamos vendo mal no mundo, para pessoas indefesas e, acima de tudo, afrontas contra Deus. Que ainda isso seja levado a Deus em oração, compaixão, misericórdia, ações para ajudar, e que a gente saiba lidar com o nosso própria ira pecaminosa de maneira bíblica. Pai, obrigado por esse tempo
com esses queridos irmãos e irmãs aqui de Atibaia, de outros lugares, participando hoje. Nos ajuda, Senhor. A nossa ira é uma luta, para muitos de nós, diária. Todo dia, alguma coisa não acontece, a gente fica bravo. Circunstâncias que não nos machucam, a gente fica bravo. E pessoas fazem alguma coisa, a gente fica bravo. A gente fica bravo só porque gosta de ficar bravo. Ó Senhor, nos ajude a ser humildes, graciosos, a levar a nossa ira ao Senhor, responder com amor, resolver nossos problemas com mansidão, com humildade, para reatar relacionamentos quebrados. Ó Senhor, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos com o pessoal aqui de Moreilândia, Pernambuco. Deus abençoe vocês, que joia. Obrigado por participar hoje e bom resto de semana, bom fim de semana para vocês.